Podemos trazer o nosso convidado, então, produção? Afirma, né? Muito bem. Foi realizada a eleição e posse dos membros do Fórum Alagoano de Mudanças Climáticas na última sexta-feira, após o governador Paulo Dantas emitir o decreto de 26 de outubro de 2023 e também trazendo algumas situações instituídas. A Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas organizou o evento no auditório do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, localizado no Farol, concretizando assim uma iniciativa fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas em Alagoas. E é sobre esse enfrentamento das mudanças climáticas e a importância do fórum que nós vamos conversar com Gino César, em conexão conosco. Ele que é secretário estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Gino, primeiramente, um grande abraço, uma enorme satisfação conversar com o secretário aqui no Gazeta News, edição da tarde. E vamos falar dos avanços, da realização desse fórum e de tudo que está sendo instituído também pelo governador Paulo Dantas aqui em Alagoas. Boa tarde. Que acompanha o Gazeta News, dizer que eu estou fazendo um grande esforço aqui para estar ao vivo com vocês. Acabei de desembarcar, estou aqui no aeroporto, acabei de chegar aqui, eu vou visitar amanhã um projeto muito bacana aqui no Rio de Janeiro, estava conhecendo outro projeto lá em São Paulo e estou aqui no aeroporto, senão não dava tempo de entrar ao vivo. Muito obrigado, Gino, muito obrigado. É um grande prazer. Muito obrigado. Vamos falar, Gino, desse avanço, então, da importância de tudo isso que tem sido proporcionado hoje como secretário estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos nessas viagens em São Paulo, no Rio de Janeiro, para colocar em prática aqui no nosso estado. Eu vou começar, inclusive, porque ontem nós tivemos a reunião, ontem foi o Dia Nacional de Preservação da Mata Atlântica e nós estivemos, todos os secretários de estados do Brasil, que tem um pouco de Mata Atlântica ainda, precisando ser preservada, estiveram reunidos em São Paulo. Eu participei desse grande evento, um evento importante. Hoje estive na Ambipar discutindo a reciclagem num projeto que nós estamos levando para Alagoas. Amanhã vamos conhecer um outro projeto lá no Morro da Babilônia. Então são projetos que a gente tem de preocupação com o rumo do planeta, né? E lógico que em paralelo a isso, em Alagoas, desde 2022, desde o início de 2022, que nós conseguimos ampliar a nossa estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, criando uma gerência de mudanças climáticas, uma supervisão, criando uma superintendência de prevenção a desastres naturais, que é a sala de alerta, que inclusive repassa para toda a imprensa alagoana, em primeira mão, o que está acontecendo, a questão do tempo. Então, nós estamos modernizando e criamos uma outra ferramenta muito importante. Alagoas é o primeiro estado do Brasil a ter 100% dos seus municípios monitorados. A gente consegue ter um relatório para saber como está a questão da seca, a questão da chuva, do vento. Então, esse conjunto de ações foi que ampliaram a nossa intervenção até chegar à criação do Fórum Alagoano de Mudanças Climáticas, que, como você falou, um decreto foi publicado em outubro de 2023 e que a gente agora, em maio, semana passada, a gente pôde criar, montar a estrutura da primeira composição do Fórum de Mudanças Climáticas, com todos os setores, né? Setor público, sociedade civil, setor produtivo, academia, ONGs, para que a gente continue esse trabalho de monitoramento e acompanhamento com relação às mudanças climáticas no nosso estado. O maior desafio, secretário Gino César, é colocar em prática as políticas públicas de maneira bem eficaz. Esse acaba sendo um grande desafio e, por isso, a convocação também desses atores para a participação do Fórum Alagoano de Mudanças Climáticas acaba sendo imprescindível também? Com certeza. E o primeiro trabalho do Fórum já vai ser criar as condições para que a gente torne realidade a política e o plano estadual para enfrentamento às mudanças climáticas. Então, esse é um trabalho que está sendo feito e tem que ser da forma mais transparente e democrática. Então, a gente precisa elaborar e divulgar o relatório estadual de mudanças climáticas. Eu sempre digo na sala de alerta, as primeiras informações precisam ir para a Defesa Civil. Depois a gente divulga na imprensa, para que a Defesa Civil, como órgão que cria a estrutura necessária
de mitigação, de acompanhamento, de evitar que haja qualquer perda de vidas, como já aconteceu em 2010, um número exagerado e que causou justamente a necessidade de criar essa sala de alerta. Mas é muito importante entender que todo esse trabalho do fórum, ele vai discutir justamente a obtenção de financiamentos para programas relacionados a mudanças climáticas, que não pode ser só o governo do estado, mas em parceria com os municípios, em parcerias com o governo federal, com a iniciativa privada, com todo o conjunto de sociedade, para que a gente crie mecanismos econômicos e financeiros para a redução de emissão e o sequestro do gás carbono. Muito importante o depoimento do secretário Gino César, ele que responde pela pasta de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, direto do Rio de Janeiro, do aeroporto, atendendo inclusive a solicitação da nossa produção para poder falar das próximas etapas e a realização do Fórum Alagoano de Mudanças Climáticas. Estimular a gestão empresarial sustentável também acaba sendo uma dessas metas, secretário, e principalmente como parâmetro essa tragédia que nós estamos acompanhando também há algumas semanas no Rio Grande do Sul. O que tirar de lições também com esse retrato tão triste que nós estamos vendo nessas últimas semanas? O mundo está se acordando para a necessidade de investimentos. A COP do Clima, eu participei, a última em Dubai, era grande discussão. Nós perdemos a conexão aqui com o secretário. Por favor, secretário, pode continuar. Então, eu estive na COP em Dubai e o que fazia justamente esse levantamento, essa construção e a preocupação do mundo é justamente com isso. Como a gente se juntar para fazer essa defesa dos países, essa defesa que deve ser feita pelo conjunto da sociedade. Então, é estimular o setor empresarial, adotar uma gestão ambientalmente estratégica, facilitar a interação entre sociedade e o poder público. Esse é o principal trabalho a ser realizado pelo Fórum. Alagoas, hoje, ela está se alinhando justamente aos tratados nacionais e internacionais na luta contra as mudanças climáticas. Ou seja, Alagoas está em sintonia com o que está acontecendo no mundo. E essa é uma preocupação que cria as condições para que a gente possa desenvolver um trabalho com mais afinco, com mais responsabilidade e, principalmente, transversal com as outras secretarias. A transversalidade para que a gente consiga esse conjunto de secretarias que estão no fórum, o Ministério Público, os órgãos federais, a Defesa Civil, as ONGs. É muito importante o trabalho das ONGs ambientalistas e elas estão representadas no fórum também. Então, essa compreensão do momento que a gente está vivendo, com políticas públicas eficazes, baseadas em evidências, todas essas questões elas estão sendo trabalhadas dentro do fórum. Secretário, uma última colocação para que a gente possa também até liberar, porque sei que você também tem aí outros compromissos do Rio de Janeiro, mas falando do papel colaborativo, principalmente de outros entes, diante de ações que o governo do estado tem desenvolvido. Você citou há pouco agora a importância da participação dos municípios. Como é que tem sido também essa proximidade dos municípios e o retrato de Alagoas nesse network que você tem realizado no sul do país, com participação em evento em São Paulo, agora no Rio de Janeiro, de implantação tecnológica? Alagoas se encontra como referência no Nordeste ou se encontra atrás, por exemplo, de outros estados do Nordeste na implantação tecnológica com previsões antecipadas para possíveis tragédias de ordem natural, secretário? Eu, inclusive, ontem, quando nós estivemos reunidos com a direção do SOS Mata Atlântica, eu coloquei os avanços que o nosso governo, que o governador Paulo Dantas tem nos ajudado nessa compreensão de criar as condições e a legislação. E eu já, inclusive, agradeço também à Assembleia Legislativa, que não tem criado problema para dar agilidade quando a gente envia os projetos de lei. Então, nós temos a questão da Mata Atlântica, a gente tem a questão do bioma Caatinga, a discussão do Fundo Caatinga. Então, é um conjunto de legislação, de ações que a gente precisa estar em sintonia. E os municípios, eles cumprem um papel importante. Hoje a gente conseguiu, em Alagoas, em quase todos os municípios, acho que 100% dos municípios têm a sua defesa civil. Essa relação da defesa civil municipal com a estadual e com essa estrutura hoje de monitoramento 24 horas por dia, que a gente consegue evitar.
Só para fazer um paralelo, em 2010 foram mais de 50 óbitos. De lá para cá, quando a gente criou a sala de alerta, nós conseguimos reduzir e praticamente zeramos. Ano passado teve um óbito de um descuido de uma pessoa que foi andar de moto e caiu num buraco. Então, é justamente esse conjunto de ações que faz aquilo que é mais importante, evitar que a gente perda as vidas. Agora, em paralelo a isso, eu queria também enfatizar que mesmo tendo os grandes projetos, como as barragens de contenção, tal, nós temos também projetos menores. E aí o papel das ONGs, a parceria que nós temos com a ONGs, de pensar no reflorestamento das margens. Então, são ações importantes. Agora, o fundamental é a conscientização do momento que a gente está vivendo no mundo, da necessidade de trabalhar esse tema. Esse tema está na pauta do governo federal, do governo estadual, dos municípios e dos países, para que a gente consiga mitigar. Lógico que a cada ano, a gente vai tendo mais dificuldade com relação a isso, pelo que tem acontecido de desastres, de incompreensões no mundo todo. Mas o que for possível a gente fazer, a gente vai estar nessa pauta. São pautas importantes e que a gente viu ontem, quando eu estive lá na reunião com os secretários da Mata Atlântica, né? Nós conseguimos, todos os estados, né? A ação conjunta, nós conseguimos reduzir o desmatamento na Mata Atlântica. Em Alagoas, nós precisamos avançar mais ainda e vamos trabalhar para avançar mais. Então, esse relatório do conjunto dos estados brasileiros, num pacto federativo, que vão dar condições melhores, e não tem dúvida, quem tinha alguma incompreensão da importância do investimento no meio ambiente, hoje já está pensando diferente. Por isso que em Alagoas tem o ICMS verde, que é uma realidade. Ano passado foram repassados 45 milhões para 70 municípios. Nós já temos mais municípios que vão receber o ICMS verde, porque já compreenderam a importância de avançar nessa pauta ambiental, com coleta seletiva, cuidando, preservando, conservando as nossas matas, os nossos biomas. Então, já é uma realidade diferente. Se você pegar o primeiro ICMS verde até hoje, e a gente já tem quase 80% dos municípios do estado alagoano já engajado no ICMS verde, isso... Muito bem, eu acredito que o secretário... Por favor, secretário, só para concluir. Para concluir, isso mostra que a gente tem conseguido avançar muito nesse conjunto de ações da sociedade, com todo respeito a essas pessoas que defendem o meio ambiente há muito tempo e que estão nas organizações não governamentais. Secretário, uma ótima viagem. Muito obrigado por conceder esse espaço em sua agenda para também falar conosco aqui, com a equipe do Gazeta News Edição da Tarde. Estamos acompanhando os avanços e parabéns por todo o trabalho que tem sido desenvolvido, principalmente quando estamos falando também da sala de alerta no relacionamento com a imprensa, que tem sido fundamental para poder orientar as pessoas e evitar tragédias, salvando vidas como sempre. Tá certo, secretário? Conte conosco. Obrigado, uma boa noite. Pois é, o secretário descendo do avião, praticamente falando conosco direto do Rio de Janeiro. Acompanhamos esse momento de transição, né? Finalzinho de tarde, início de noite carioca, também na participação do Gino César, secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, conversando aqui ao vivo nesta tarde de terça-feira no Gazeta News, edição da tarde. Nós vamos agora a um rápido intervalo.